Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer aqui uma analogia muito importante para mim e eu espero que para vocês façam sentido e que mostre como a vida pode ser, tá? Então, meu nome é Felipe Bonato, eu sou psicoterapeuta e aqui embaixo eu tenho os grupos de WhatsApp e também o meu contato tá lá, tá? Então, se vocês quiserem marcar uma terapia, vocês podem entrar em contato comigo. Pessoal, essa analogia eu uso muito com meus pacientes para descrever como é a vida realmente, né? E como é realmente, como eu vejo e como os estudos que eu faço, né, seja dentro da Bíblia, fora, nas psicopatologias que existem, eu consigo muito ver isso, né? Então isso é uma analogia criada por mim, mas que tem bases filosóficas, bases religiosas, né, podemos dizer assim, mas não religiosas em si, porque a vida ela é um mar, né? É um mar que pode ser profundo, pode ser raso e pode ser profundo e raso na mesma medida, no mesmo dia, na mesma hora. Então, essas coisas elas têm que ser ditas para vocês captar a imagem. Né? Então, a gente tem na nossa cabeça o nosso senso de captação de coisas. Né? Então, muitas vezes vocês estão com vários pontos, como se fossem várias linhas em aberto, e quando eu trago uma analogia, essas linhas se juntam e trazem uma percepção para vocês, né? Então esse é o intelecto passivo que está na cabeça de vocês, isso acontece com todos nós. E, e é por meio de analogias, por meio de metáforas, que a gente abre a nossa percepção, abre o nosso consciente, tá bom? Então essa analogia, eu dei o nome dela de analogia do carro, né? E por que isso? Porque a gente é como se fosse um carro, a gente está dentro desse carro, na verdade, né? A gente está dentro desse carro e a gente está sempre olhando para o volante. E às vezes a gente está apertando aquele volante com muita raiva, só que a gente não consegue olhar para cima. A gente tem lapsos que a gente olha para cima, que seria a nossa real felicidade, que é quando a gente quer olhar para fora, mas a gente sempre se volta para dentro, se volta apertando o volante novamente, se volta acelerando muito esse carro e pisando no acelerador sem olhar para cima. E é quando o acelerador eu trago aqui, é quando a gente trabalha e de repente a gente chega num burnout e aí a gente não consegue relaxar e eu tenho que pegar o pé de vocês e tirar de dentro desse carro lá do acelerador. E quando a pessoa ela está deprimida, ela está totalmente com esse pé no freio. E ela tá freando e ela não consegue parar de frear e eu tenho que tirar esse pé de lá também. E como que eu tiro esse pé? Como que eu desamarro essa mão que ela está firme? Né? Isso tem que ser na cabeça de vocês, isso tem que ser real. A gente tem que conseguir ver isso que eu estou falando para vocês. Em primeiro momento, eu tenho que relaxar vocês. A gente não consegue fazer nada na terapia se vocês não estiverem respirando. Respirando de novo. A respiração ela é muito importante para a sua vida, em toda a sua vida. Quando você está muito ansioso, você vê que a tua respiração ela tá tentando te salvar, você está respirando em poucos tempos, né? E quando você começa a se tocar disso, às vezes você respira mais rápido ainda porque você não consegue controlar. E então a gente precisa começar a fazer esse relaxamento. Porque esse relaxamento não é só do seu pulmão, mas ele é um relaxamento muscular. É quando eu estou apegado, quando eu estou segurando, quando eu estou querendo ter o controle de tudo e eu não tenho. O meu controle ele é mínimo, ele é pequeno. E quando eu me deparo para esse controle da minha vida, quando eu falo isso para vocês, vocês ficam angustiados porque eu tiro essa percepção de vocês de quererem ter o controle, porque é só querer. Você pode ter vivido uma vida achando que teve o controle da sua vida, mas você não teve. O controle que você tem da sua vida, esse livre-arbítrio, ele é muito pequeno. Ele é uma decisão diária. Então, se eu fico pensando, isso acontece muito quando tem rupturas na minha vida. Então, a minha vida estava dando certo, e isso acontece com um montão de gente, fiquem tranquilos. E aí, de repente, acontece alguma coisa. Eu perco o emprego, eu tomo um golpe, eu bato o carro, eu tenho um acidente, alguém morre.
E aí vocês se deem conta de que vocês não tinham controle de nada. E aí a gente faz o quê? A gente surta. A gente entra em crise, a gente entra em parafuso. Porque a gente perdeu o controle que a gente achou que tinha. E isso a gente tem que ter um processo dentro da terapia para a gente se entender. E para a gente quem? Eu e você? Não. Você se entender. Porque você carrega um mundo inteiro, um mundo interior que está aí dentro, que tem que ser reescrito, ressignificado. Mas dentro de você, nos seus olhos. A percepção ela só vem de você. Eu posso mostrar um monte de analogia para vocês e vocês não entenderem nada. Consegue compreender? Isso acontece o tempo todo. E a gente volta para esse carro segurando. E aí quando acontece uma coisa, uma ruptura dessa, é como se eu pisasse no freio e no acelerador ao mesmo tempo. É a minha crise, é a minha depressão, é a minha ansiedade, é a minha angústia, aquela dor no peito que ela é física, que eu consigo sentir. Porque ela realmente está aí. Porque eu não consegui parar e ver a minha vida. E aqui a gente tem 2 pontos. As pessoas que eu mostro e elas ficam felizes por ver isso, por relaxar. E as pessoas que eu mostro e elas não conseguem ver. E por que elas não conseguem ver, Felipe? Porque elas ainda querem o controle. Quando eu mostro que o controle ele é muito pequeno, porque é assim, pessoal. Existe a ideia na minha cabeça sobre a vida real. E existe a realidade. E quando eu tento encaixar a minha ideia na realidade, ela não se encaixa, porque a realidade é muito superior à minha ideia. Eu posso ter lapsos na minha vida em que a minha idealização, a ideia que tem na minha cabeça sobre as coisas, ela até se encaixe. E isso vai me dar uma frustração enorme quando acontecer essa ruptura. E essa ruptura ela pode acontecendo gradativamente. E é aí que está o ponto. A gente pensa, né? E de repente aquela pessoa se suicidou. Não é de repente. Foi aos poucos. Foi uma graduação. Foi uma escada que a gente foi tomando. E tomando, e tomando, e tomando o controle da nossa vida até a gente ver que a gente não tem o controle. E aí você decide. E no momento que você decide, existe uma força muito grande que você tem que ter para você fazer isso. E eu espero que essa força não seja tão grande quanto vir falar comigo ou com um terapeuta que você tenha confiança. E aí, quando você entra na terapia, quando você começa a escutar isso, a maioria das vezes você começa a querer relaxar. Na primeira sessão ali você começa a entender e de repente as coisas desmoronam, você volta. E aí de novo você começa a entender, começa a soltar a mão do volante, começa a tirar o pé do acelerador, mas os padrões ainda estão ali. Eu já cristalizei na minha cabeça os padrões da minha vida, então eu acelero de novo, eu freio de novo, eu faço as duas coisas ao mesmo tempo. Ou eu começo a ver outras coisas que vão me dando motivação. Essa é exatamente essa palavra, a motivação. Eu quero ter motivação, então eu me sinto motivado porque o Felipe abriu uma percepção diferente, mas aí é que está. A motivação não dura. A motivação não é a felicidade. Os prazeres não são a minha felicidade real. Então os prazeres, eles vão transfigurando e eu ainda não estou vendo o horizonte aqui, pessoal. Eu não estou mostrando o horizonte para vocês. Vocês estão vendo outras coisas. Porque a sua percepção ela começa a aumentar. Você sai do seu limite, que quando chega para mim é um limite tão pequenininho assim, ó, e começa a abrir. Só que começa a abrir para quê? Para os meus prazeres. E aí eu compro um carro novo. Né? E daí eu estampo aquele carro, eu compro um volante novo, eu começo a aperfeiçoar. Mas aí você vai voltando para o volante aos poucos e acelerando de novo e freando de novo. Por quê? Porque o carro não é a sua felicidade. Esse prazer não é a sua felicidade. E quando você entende isso, de novo, você tem uma crise de novo, existencial. Mas então sobre o que é a vida, Felipe? E aí sim eu começo a mostrar realmente para vocês o que eu já estava mostrando, mas vocês não estavam entendendo. E é muito bonito quando eu vejo isso. Quando vocês começam verdadeiramente a relaxar, mas é o processo. Você tem que estar entregue ao processo. E tem pessoas que vão se entregar aos poucos, e tem pessoas que vão se entregar totalmente. E aí você levanta a cabeça e começa a olhar o horizonte. E o horizonte é o que aqui?
né, esse vidro que está na nossa frente é a nossa vida diária. Né? Todo momento você começa a perceber que a fuga de tudo era sobre a sua vida diária, sobre você mesmo. Você olhando para dentro, olhando para o seu egoísmo, olhando para a sua vaidade, para a sua soberba. E aí a gente desconta, a gente foge em vários momentos, a gente foge comprando as coisas, a gente foge comprando comida, a gente foge comendo muito, a gente sempre está fugindo de nós mesmos. A gente foge querendo estar próximo de outras pessoas que tragam felicidade pra gente, mas a gente foge porque a gente não consegue ser feliz sozinho. E aqui é que tá. É muito bom você ser feliz com outra pessoa, é muito bom você ter outra pessoa do seu lado, mas a felicidade, ela é solitária. É muito bom você olhar para um filho e ver a felicidade dele te trazer uma gratificação e ser feliz. Mas se você perder esse filho, acabou a sua felicidade? Não. A sua felicidade, ela está dentro de você. Isso pode doer. E você pode dar outro nome para isso. Mas isso é saudade. Quando a gente perde um ente querido, uma pessoa próxima, você sente saudade. Mas se isso dói muito, é porque você não está feliz consigo mesmo. Isso é difícil compreender, pessoal. Eu não espero que vocês compreendam no dia para a noite também, né? Tudo que eu estou deixando aqui, eu preciso que vocês entrem em contato, que vocês conversem comigo. Então, quando eu mostro esse pequeno espaço que é a vida de vocês, que é o horizonte, é isso, é a vida de vocês. Que vocês podem ser felizes na vida de vocês. Mas aí é que tá, Felipe, aonde que tá esse carro? Aonde que tá esse carro? Esse carro, ele tá sendo guinchado, pessoal. Que é o carro da nossa vida. Ele está guinchado. E eu não espero que as pessoas entendam isso. Não espero mesmo, porque às vezes você não está no momento de entender isso. Você está no momento de entender outras coisas. E elas vão se mostrando para você. O processo, ele é muito bonito. Porque ele vai te dar tudo que você precisa para se tornar quem você é. E todas as coisas que aconteceram na sua vida, elas te trouxeram até aqui hoje. E aí é que tá, a gente não dá valor para a nossa vida. A tua vida, ela pode ter sido, sim, muito difícil. Mas ela te tornou quem você é hoje. Ah, mas eu não queria ter me tornado quem eu sou hoje. Mas isso não muda o fato de quem você se tornou. Né? A reclamação sobre quem você é, sobre as outras coisas, sobre tudo que acontece na sua vida, é você querer voltar para o carro, pegar no volante e não querer encarar o horizonte. Não querer encarar a sua vida como ela é. Não querer encarar as decisões que você tomou. Porque se você se culpa pelas decisões que você tomou demais, também é contra você, é você ir contra a misericórdia, é você ir contra que você pode ter uma vida nova hoje. Porque o passado, ele não existe, pessoal. O futuro você não sabe. Só existe o presente, o agora, o hoje. E aí que tá. Esse guincho, ele é quem? Existe alguém nesse guincho, te levando. E aqui você pode ser cético, você pode ser ateu, você pode ser o que você quiser. Você pode colocar nesse guincho quem você quiser. Mas esse guincho é Deus. Ele te colocou aonde você está. Ele está te mostrando e ele está apontando. O tempo todo ele está mostrando o horizonte, te apontando as coisas que você precisa ver. Mas a gente não quer ver. E ele bate na porta e ele fala com a gente. Só que a gente não escuta. Porque esse carro tá com o som alto. Esse carro tá maluco, entendeu? E o que é esse som alto dentro desse carro? É a minha cabeça, com todas as imaginações que eu vou fazer na minha vida, o que eu vou conquistar, o que passou, que eu não consigo me perdoar. É tudo isso. Eu não consigo baixar o vidro e escutar. Eu sei que não faz sentido isso para muita gente, tá? E eu não espero que faça. Mas para aquela uma pessoa que fizer sentido, é como se eu ganhasse meu dia. Porque eu sou verdadeiramente feliz fazendo isso. Eu sou verdadeiramente feliz vendo vocês sendo felizes.
Chega a dar vontade de chorar, gente. E chega mesmo, porque teve um momento que eu entendi tudo isso. Um momento em que eu apaguei tudo que eu estava buscando. Tudo. E eu falei, não, eu não acredito que é tudo sobre mim. Tudo sobre eu me ver como Deus me vê. Vocês acham que eu sou católico, né? Mas se vocês são protestantes, não tem problema nenhum também com isso. Hinduísmo, budismo, não tem problema nenhum. Mas é tudo sobre vocês. E todos os santos que vieram na Igreja Católica, eles tentaram mostrar isso. Eles não tiveram vergonha dos pecados deles. Assim, os pecados pouco importam. Se eu mudei hoje, se eu fiz o bem hoje, se eu escolhi esse pequeno livre-arbítrio meu, é escolher, eu olhar todos os dias para esse mundo que Deus está me dando hoje. Essa pequena decisão é a única coisa que me faz ser livre. Porque você pode achar que você é livre, mas enquanto você estiver olhando para dentro do carro, acelerando, freando, escutando essa cabeça que não cala, você não consegue ser livre e feliz. Porque você não entrega, não abre a mão. Você está rígido. E isso vai trazer muitas consequências. Muitas consequências. E não é por acaso que as consequências acontecem também. Então eu tô escrevendo um livro, né? E tem 3 coisas que eu vou mostrar nele. Eu acho que eu não sei se eu falo aqui pra vocês. Talvez eu não fale. Mas a primeira delas é que eu preciso aceitar. Aceitar a minha vida do jeito que ela é. E para isso vocês precisam sim de ajuda. E é para isso que eu nasci. Tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Curtam, vão lá, entram no grupo de homens e mulheres, tá? É separado os grupos, ali é para casais. Eu vou deixar aqui também. E precisando, vão no Instagram, me chamem, mandem perguntas. Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima e tchau.